Fala galera, beleza? Hoje nosso assunto vai ser impulso e quantidade de movimento. Quantidade de movimento que em algumas nomenclaturas vocês vão ver como momento linear, beleza? Amiguinho, preste atenção no que eu vou te falar. Quando tem um corpo, esse corpo se desloca com uma certa velocidade e esse corpo obviamente tem uma certa massa, ali eu já tenho explícito o que? A minha quantidade de movimento ou meu momento linear. Então eu posso afirmar para vocês que a quantidade de movimento é o quê? É a minha massa multiplicada pela minha velocidade. Lembrando que essa massa tem que estar em quilogramas, velocidade em metros por segundo. Bem simples. E a unidade de medida, Rômulo? Bom, não tem uma unidade de medida específica. A quantidade de movimento vai ser em quilogramas metros por segundos, ou seja, quilogramas vezes metros divididos por segundo. Galerinha, uma coisa interessante é que a quantidade de movimento ela é uma grandeza vetorial. Tem módulo, tem direção, tem sentido. Alguns livros não botam a setinha em cima. Mas o legal é você botar, porque é uma grandeza vetorial. Eu indico grandezas vetoriais, que tem módulo, direção e sentido, obviamente, com essa setinha ali em cima. Tá ok? Vamos lá, galerinha. Continuando então. Vamos supor agora que eu queira variar a minha velocidade. Automaticamente eu estou variando a minha quantidade de movimento. Para isso eu preciso de uma aceleração. Bom, o corpo ele pode ter uma... Eu posso mudar a minha aceleração tranquilamente. Eu começo a correr mais rápido. Mas vamos supor um veículo, um carro. Esse carro, quem vai provocar uma aceleração sobre ele vai ser o motor. O motor é um corpo diferente do carro. A gente sabe que um corpo ele não realiza força sobre ele mesmo. Então o motor do carro e o carro são máquinas diferentes, são corpos diferentes. E aí, amiguinho? Bom, muito simples. Essa aceleração, preste atenção, essa aceleração vai vir do motor. O motor gera uma força sobre o meu veículo. Então, uma força aplicada durante um certo intervalo de tempo, esse tempo vai falar o seguinte, cara, você ficou numa aceleração durante tanto tempo. Lembra da força? Força pelo princípio fundamental da dinâmica é massa vezes aceleração? Então, quanto mais tempo eu fico sobre a ação de uma força, mais tempo eu fico sobre a ação de uma aceleração. E a aceleração, entidade física que faz variar a velocidade. Olha como é que é simples. Então, cara, eu quero que vocês fiquem presos a esses conhecimentos, esses conceitos. Para quê? Para que quando você veja uma questão, você tenha a capacidade de interpretação. É muito fácil chegar aqui e falar impulso é igual a força vezes tempo, impulso faz variar a quantidade de movimento. Mas eu quero que vocês entendam o conceito, que o impulso é uma força aplicada no intervalo de tempo. E essa força... Como qualquer outra força, ela tem aceleração. Se ela tem aceleração, ela faz variar a velocidade. Se ela varia a minha velocidade, ela tem um potencial de variar a minha quantidade de movimento. Olha que interessante. Então, amiguinho, eu posso ter impulso no sentido positivo, né, da minha trajetória ou no sentido negativo. Pode estar a favor ou contra a velocidade do meu corpo. Se tiver a favor, eu vou aumentar a minha velocidade. Se eu aumento a velocidade, eu aumento a minha quantidade de movimento. Então, galera, deu uma apagadinha aqui. Vamos estudar como é que fica isso aí? Bom, partindo do princípio que a quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade e que o impulso é igual a força vezes a variação do tempo, eu vou lembrar que a quantidade de movimento e impulso são grandezas vetoriais e eu vou relacionar esses caras. Eu quero que vocês entendam que a força, dentro dela, nós temos massa vezes aceleração, o princípio fundamental da dinâmica. Essa massa vezes aceleração, especificamente a aceleração, é a entidade física que faz variar a velocidade. Então eu passo a ter uma variação de velocidade. Lembrando que a minha massa, eu não altero, ela é constante. Se eu tinha uma quantidade de movimento com uma certa velocidade e eu variei essa velocidade, obviamente eu vario a minha quantidade de movimento. Então eu posso dizer que ΔQ é a massa vezes ΔV. Bom, quem variou então essa velocidade? Foi a força, num certo intervalo de tempo. Então eu posso dizer que o meu impulso é igual a ΔQ. Esse, então, fica o teorema do impulso. Tá bom, gente? Bom, não vou apagar mais o quadro. Quero que vocês também reflitam o seguinte. Se o gráfico que eu tenho ali representado, ou numa questão, ele mostra para mim força no eixo e tempo no outro,
É óbvio que se o impulso é força vezes tempo, brother, o nosso gráfico, a área dele vai ser o próprio impulso. Então olha aqui, logicamente, numericamente, tá? Então vamos pensar aqui, ó, gráfico força, tempo. A área desse cara é o produto entre a força e o tempo. E o produto entre a força e o tempo é o meu impulso. Então a área de um gráfico, representado por Ft, é igual numericamente, ó, igual numericamente a o meu impulso. Galerinha, por que numericamente? Porque eu não estou falando vetorialmente, escalarmente, estou falando numericamente, a nível de cálculo, a nível de números, tá ok? Vamos lá. Quando eu olho para esse outro cara, eu não tenho uma força constante. Lá eu tinha uma força constante, ela não mudou ao longo do tempo. O que eu vou fazer? Bom, aí não tem como eu calcular o impulso dessa forma, de uma forma de força vezes ΔT. Eu vou ter que calcular a área do gráfico. Então eu vou ter que ter alguma informação nesse gráfico no qual eu consiga calcular essa área. Por quê? Porque a força variou. Tá ok? Então a área do gráfico é numericamente igual ao meu impulso. Impulso é numericamente igual à minha área. Tá bom, gente? Então são conceitos simples. Viu um gráfico força-tempo, a área do gráfico representa o meu impulso. Amiguinho, se a força for constante, vai ser um gráfico daquele tipo. Se a força não for constante, vai ser um gráfico desse tipo aqui. Gente, pelo princípio de conservação de energia, princípio de conservação da quantidade de movimento, princípio de conservação do momento linear. Quando eu falo esses nomes bonitinhos, eu estou dizendo o seguinte, cara, que não existe ação de uma força externa sobre o corpo. Se não existe ação de uma força externa sobre o corpo, a minha quantidade de movimento final vai ser igual à minha quantidade de movimento inicial. Obviamente, então, se o sistema é isolado e não tiver impulso, não vai ter variação na quantidade de movimento. De novo, eu tenho um meio isolado. Não recebo forças externas, ações externas. Então está ali tudo preso naquele meio. A quantidade de movimento final vai ser igual à inicial. Se eu conseguir, de alguma forma, colocar um impulso lá dentro, eu consigo variar ΔQ. Mas se eu não coloco impulso ali dentro, o que acontece? Meu ΔQ é igual a zero. Então, amiguinho, a quantidade de movimento ela tende a se conservar. Vamos pensar um pouquinho lá em Newton. Um corpo parado tem de ficar parado, um corpo em movimento tem de ficar em movimento, até que uma força contrária haja sobre ele. Pensa nessa força contrária como uma força externa. Se ligaram? Então, amiguinho, preste atenção nisso. Massa do corpo eu não vou alterar. O que eu posso alterar é a velocidade para alterar o seu momento linear. Então, se eu faço isso, eu tenho ΔQ diferente de zero. Valeu, galera. Tamo junto. Foi um prazer estar com vocês.